Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terceira Porta, o podcast que a Sante traz até você, amigo e cliente, com o melhor do conteúdo do litoral norte catarinense. E a gente já te convida desde já a acessar as redes sociais aí no Instagram, tem o podcast Terceira Porta, tem também o nosso canal do YouTube, dá uma força pra gente, vai lá e te inscreve. E também no Spotify. Um abraço também para os nossos patrocinadores aí, a Casa do Marisco. Se você quer comer bem, legal, num lugar bacana, a gente te convida aí até a ilhota lá. Você olha para a esquerda, lá no alto do morro, você vai enxergar um restaurante bacana. Chega lá, fala com o Jackson, ele vai arrumar uma mesinha bacana para ti do lado de fora. Uma vista espetacular do mar lá na costa da ilhota. E eu tenho o prazer de ter mais uma vez aqui ao meu lado a Morgana. Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo e eu te convido a apresentar os nossos convidados e hoje o assunto é muito especial para a gente. Tu vai trazer aqui para a gente hoje um projeto que a gente abraçou desde o começo. Então, o pessoal da Sante está bem inteirado e tem um cara especial que vai trazer detalhes para a gente de lá. Boa. Sim, eu ia dizer que não ia ser surpresa, né, para o pessoal a Sante trazer o projeto do Viva Parque. Uma vez que desde o começo lá, quando não tinha nada, a gente trabalha, comprou a ideia do projeto. Então, hoje nosso assunto é o Viva Parque Porto Belo, que é um projeto muito grande, relativamente complexo e muita gente não entende. Então, a gente está aqui para esclarecer sobre o projeto, as principais dúvidas que a gente sente que os nossos clientes têm na ponta sobre o que é o Viva Parque, como é que funciona, o que vai ter lá, o que não vai, se é um bairro aberto, bairro fechado. E para isso, nós temos dois convidados muito especiais. Diógenes Rambo, nosso chefinho, um dos sócios da Santimob. Vai ser uma honra ter você aqui, dividindo todo o teu conhecimento com a gente. E, do outro lado, Wesley Crestani, hoje diretor de relacionamento do Viva Parque, mas há 20 anos no mercado imobiliário, atuou em grandes incorporadoras no Rio Grande do Sul e está há 2 anos, né, Crestani? Aqui em Itapema, em Porto Belo, no caso, no projeto do Viva Parque. E eu queria saber o que te fez sair do Rio Grande do Sul e vir para Porto Belo para trabalhar, porque tu veio exclusivamente para trabalhar no projeto do Viva Parque, né? Isso aí. Bom, gente, obrigado pelo convite. Agradecendo a Sante. Pô, Gil, tu tem uma... Não sabia dessa característica do Gil de apresentador, assim, tipo... Uma voz de poderosa. Uhum. Profissões do Gil: fisioterapeuta, educador, radialista, corretor de imóveis. Nas horas vagas, é corretor de imóveis. E cantor, porque esses dias ele estava cantando num evento lá que eu vi. Um velório. Muito bom. Cantor do Fratura Exposta. Mas você sabe que agora, comentando sobre a questão da Sante, de convidar o Viva Parque para ser um dos primeiros a participar aqui, a gente está desenvolvendo o BI da nossa plataforma e tudo mais. E hoje, por coincidência, em AGM, que a gente tem todos os meses e tal, a Sante é a terceira força de vendas da história do Viva Parque, assim. Então, parabéns para vocês, porque provavelmente vocês nem sabem, vocês vão trabalhando de forma orgânica o Viva Parque, né? Eu não sabia. E isso é muito representativo para a nossa história, eu acho que para a história da Sante também, e corrobora justamente por vocês estarem aqui nos convidando para isso, né? E também, até porque estão todo dia praticamente lá, né? E em relação ao Viva Parque, assim, quando o pessoal me chamou, eu fui convidado pelo Vitor Capum, que era o primeiro que iniciou, deu o pontapé inicial nessa nova fase, digamos assim, comercial da Vocan. Estava muito bem no Rio Grande do Sul e ele me chamou para conhecer um projeto, enfim, nunca tinha escutado falar da Vocan, né, e Viva Parque e tal. E acabei vindo conhecer, no momento era meio que um sonho ainda, porque o lago era quase que uma poça d'água, assim. Era terra e um laguinho. E barro vermelho mesmo, de certa forma, e tinha começando a sair uma brita ali, e aí eles são muito bons de venda também, né? Tem mais isso. Aí me receberam com helicóptero lá, aquela coisa toda, mas ainda era um sonho, então, ou seja, acreditei no projeto como um todo. Estava num momento maravilhoso da minha carreira, enfim, e acreditei no projeto Viva Parque de longo prazo, porque é um projeto de longo prazo. E a gente identifica, assim, os clientes, porque todos os dias a gente recebe pessoas que passam por lá, que já estiveram há 1 ano, 2 ou 3 anos atrás, e eles dizem, por algum motivo não compraram, ou compraram uma unidade, digamos assim,
E eles dizem, puxa, por que eu não comprei antes, né? E aí sempre fica aquela frustração, assim. E a gente vai identificando que esses clientes... o mercado imobiliário como um todo, o melhor momento de comprar sempre foi ontem, né? Mas existe o agora. E ali no Viva Parque a gente tem muito disso. Ele vai construindo novos organismos que vão acontecendo meio que de forma completamente orgânica mesmo, e meio que vai fugindo do nosso contexto. Porque, por exemplo, a gente tem lá a Arena Move, que o Diógenes dá aula lá todas as semanas, né? Profissional de pádel. Profissional de pádel. Era um item que não estava dentro do nosso escopo inicial de trabalho. Não estava dentro do planejamento estratégico da Vocan, muito menos do Viva Parque, enfim. E só que ele foi acontecendo. Por exemplo, agora a gente vai ter as operações gastronômicas lá dentro, que depois a gente vai aprofundar tudo isso, né? A gente está meio que só dando um apanhado geral. Também não estavam dentro das nossas operações, dos nossos planejamentos, iniciar agora. Então, a gente dá mais 20, 30 dias, a gente já tem todas as operações lá, algumas operações já iniciando. E o mais bacana de tudo isso, que em geral é indicação de cliente, indicação de um corretor. Não foi nós. Que, por exemplo, a gente vai ter lá talvez o restaurante mais tradicional ali de Porto Belo, né? Que todo mundo sabe. Enfim, vou deixar aqui só o spoilerzinho, mas todo mundo já sabe. Não vou falar no ar. Mas foi pedido das pessoas. Né, que tivesse aquele restaurante, enfim, lá. Não foi nós que pensamos. Então, isso que é bacana, porque também não sai somente da cabeça dos diretores, ali, dos executivos da Vocan, mas sai da cabeça de todo mundo, né? A gente constrói todo mundo junto. Deixa eu te falar uma coisa, fazer um resgate com o que tu colocou no começo. Do envolvimento da Santi desde o início do processo. Lógico que o Viva tem um histórico muito maior, de muitos anos anteriores, que foi a construção do projeto em si. Mas vamos assim, concretamente, né, quando a gente começou, eu vim para cá em 2019, aí tu começava a passar pela Avenida Governador Celso Ramos, começou a enxergar os tapume verde ali, e aí na virada do ano, né, quando a Santi concretizou o escritório ali e efetivamente abraçou o projeto, né, num momento em que hoje a pessoa vislumbra, né, o investidor, o cliente vislumbra, bota os pés dentro do Viva Parque e fica deslumbrado como nós, né? A gente frequenta todos os dias lá por prazer. É o nosso local de trabalho também, mas é um local extremamente agradável de se trabalhar. Mas não foi sempre assim. Tu falou a questão da época da Pocinha, do lago e da Terra Vermelha. Tu começou a trabalhar em que ano lá, Gil? Em 2020. Eu vou entrevistar ele. Então, deixa eu falar um pouquinho da história, porque eu e o Ricardo estávamos no começo do escritório e no começo da nossa carreira imobiliária. E vendo os tapumes, nos chamou a atenção e a gente foi conversar com o pessoal da Roderjan, com o pessoal da Vocan, né, para fazer o treinamento e estar apto na época a poder trabalhar. Hoje, o Cristiano falou, a gente está entre os 3 com o maior número de vendas do bairro. E nós vimos, eu e o Ricardo, tudo aquilo lá antes da Pocinha. Não tinha absolutamente nada. Foi tu que fez a Pocinha? O que existia até então eram só os tapumes verdes. Eu não sei se a gente acho que pode falar algo em torno de valores, assim. Pode falar o que quiser. Mas os terrenos que nós vendemos na primeira fase para vários clientes, nós vendemos terrenos a partir de R$390 mil, dentro de um bairro com essa magnitude, com essa proporção. Mas na época era caro, né? Na época o pessoal considerava caro e hoje... tá louco. Hoje tu pode me passar mais ou menos o valor que está um terreno da primeira fase. Não tem mais, mas quem está revendendo está pedindo o quê? 1,5, 1,700? Hoje mesmo, nessa GM que nós fizemos hoje, a gente viu a média lá dos terrenos da primeira fase que existem lá ainda, enfim, 1.465.000. Isso a gente está falando de 2 anos e meio aproximadamente. Mas eu ia dizer que o processo que a gente tem que fazer com o cliente... Agora não mais, porque agora o Viva Parque parece que ele já aconteceu, né? A gente leva o cliente consegue visualizar. Mas lá eu sou da época da Pocinha também. E o mesmo trabalho que a Vocan teve que fazer com o Crestani, que era de vender, e tu teve que acreditar no projeto, o cliente que comprou nessa primeira fase dos terrenos, que não tinha nada, ele teve que acreditar também de que o Viva Parque ia acontecer. E eu lembro que os primeiros clientes que eu atendi lá no Viva Parque, às vezes eles falavam assim, mas não vai acontecer. Tipo, é muito fora da realidade que a gente vive no Brasil hoje de urbanização. E a gente falava, não, mas olha só. Ao mesmo tempo também, Morgana, na primeira etapa,
quem era da região e conhecia principalmente as famílias envolvidas, a seriedade de todo mundo, nós levamos vários clientes formarem fila na madrugada para conseguirem estar em primeiro lugar para poder comprar os terrenos. Porque o pessoal da região foi o pessoal que primeiro abraçou o bairro. Eu acredito que, na verdade, assim, até há 3 anos atrás, quando iniciou as vendas ali, enfim, dos terrenos, o que realmente motivou as pessoas a comprarem era o nome das famílias envolvidas. Que era o Roderjan, o Rafa, dos Kirchner, Miranda, o Kipper e tal. Porque, com certeza, olhava aquilo lá, era uma poça d'água, a realidade era um banhado. Para vocês terem uma noção, 110 mil caçambas de aterro foram ali. Ou seja, algo literalmente foi construído uma cidade do zero, né? Então, a gente tem pontos lá que tem mais de 5 metros de aterros. A Vulcã teve que comprar um barreiro ali quase que em frente literalmente, comprar um barreiro em frente ao outlet, praticamente, ali, em Porto Belo, para transportar, fazer o aterro do Viva Park. E o que é bacana, assim, Diógenes, porque às vezes vocês, quando tu me perguntou o que te motivou a trazer para cá, e eu devolvo também a pergunta para vocês, o que motivou, o que a Sante, que é meio bizarro, né? Teve todo o mar lá de Itapema, que na região que mais valoriza, aí vai para um lugar em que, como assim, na beira da BR, né? Exato. Era o que, antes era isso que tratava o Viva Park, há 2 anos atrás. Pegava um monte de folder e caminhava na avenida. E você ia batendo nas lojas, pedindo, você quer conversar comigo? E aí tu apresentava a pezinho, fazendo a Nereu toda, a segunda avenida e tentando mostrar para as pessoas o que estava acontecendo ali do lado. Chamar de louco, gente. O que me fez comprar a ideia do projeto e querer vender foi porque o Ricardo, ele contava a história muito bem contadinha. É um contador de história. Antes de vir trabalhar no mercado imobiliário, eu fui várias vezes com ele lá no Viva Park. Eu vinha passar férias e tal. E aí eu via ele apresentando e eu pensava assim, meu, que massa esse projeto. Mas o que nos fez realmente comprar a ideia foi porque Itapema, Balneário, nossa região, ela é muito vertical. Então, faltava muito condomínio, faltava muito... A cidade, praticamente, Itapema, você tem uma praça no centro da cidade, você não tem área verde. Então, você tem o mar e prédio. Então, a gente sentiu muita necessidade de ter bairros nesse estilo. Então, foi ali que nós acreditamos realmente que poderia dar certo, porque hoje você tem donos de construtoras morando em condomínios. Condomínios que nós tínhamos hoje em Itapema... Chácara Flora, citando alguns exemplos. Então, tinha uma demanda reprimida muito grande por esse segmento, né? Vamos vir o que é o Viva? Porque tem muita gente que pergunta, a gente fala Viva Park, se tu tenta simplificar para a gente assim, tenta, por favor, simplificar. Todo mundo fala, porque o Viva é conceitual, O que é o Viva Park para ti, Cristian? Sabe que essa questão do conceitual, Gil, é engraçado, né? Porque todo mundo... Assim, eu estou há 20 anos no mercado. Então, todo projeto... Eu acho engraçado, porque quase todos os anúncios de imóveis que eu vejo assim, agora um novo conceito, né? É sempre um novo conceito. Sempre é um novo conceito. E o Viva Park, ele é um pouco... Agora eu estou falando aqui o Crestani, tá? Não estou falando em nome da empresa. No meu ponto de vista... Meu sentimento é que, assim, não é um novo conceito. A gente está simplesmente tentando resgatar conceitos antigos, que tu teve na tua experiência de infância, que tu teve, que era de moradia realmente com um sentimento de segurança, de conviver com as pessoas. E isso foi essa foi a ideia. Porque quando os sócios lá adquiriram a área... E curiosidade aqui, tá? São quase 300 áreas analisadas em todo o Brasil. 296 áreas, assim, praticamente exato, tá? É muita área. Para chegar em uma área, por que ali? Aí a gente começa a fazer as análises. Mas, até então, a grande ideia do Viva Park, dos sócios, era: vamos comprar essa área aqui, fazer um loteamento top, loteamento bom, igual como o Diógenes comentou aqui, demanda super reprimida na região, extremamente verticalizada, mercado praticamente de casas é inexistente, né? Não tem. E ok, vamos desenvolver o loteamento, chama quem para fazer esse loteamento? Entre aspas, aí, o loteamento, né? O cara mais fera, um dos mais do mundo, ok? Jaime Lerner. E quando ele entra, ele muda... Às vezes, assim, uma pessoa ela tem a capacidade de mudar a história de uma cidade, não só de um projeto.
Porque o Viva Park ele vai mudar a história de Porto Belo, não só de Porto Belo, mas de Itapema, de Balneário e as cidades arredores. Ele se tornou um destino já. Ele vem, e quando ele entra no projeto do Viva Park, ele percebe a mente aberta dos sócios e ele pega praticamente um quadro em branco e ele abre a mente deles e apresenta esse quadro em branco de como poderia ser. E aí, óbvio, daí os sócios acabaram indo para a Europa, para os países, enfim, identificar o que era essa ideia do Jaime Lerner de morar, trabalhar, viver, né, tudo em um ponto só, a 15 minutos. E esse é o Viva Park. E isso no Brasil é quase que inconcebível, porque a gente precisa de carro para absolutamente tudo. Então, a gente conseguiu conectar tudo isso dentro de um bairro, que, como tu falou, Gil, explica para o cliente, ele não acredita, não, isso aqui não vai sair. Ou que não é que não vai sair, ou que não vai funcionar. Não vai funcionar, ou não vai ser exatamente isso que eles estão dizendo. Só que, e obviamente, imagina, eu entrei há 2 anos atrás, que eles estão desenvolvendo isso aqui há quase 10. Lá atrás. Tipo, imagina eles há 10 anos atrás falando isso. Se hoje ainda tem gente que chega e diz não vai acontecer, imagina 10 anos atrás. Os caras são lunáticos. Claro. Completamente. Não, teoricamente, teria sido muito mais fácil para eles lá no início se eles tivessem feito um loteamento tradicional. Sem dúvida. Porque, por exemplo, nós temos conceitos dentro da empresa, hoje, Vocan, que mais uma vez, Jaime Lerner abriu a mente. Por exemplo, nós temos um mercado gastronômico lá, tá? Esse mercado gastronômico ocupa uma área que poderia ser uma incorporação gigantesca ali. Que, simplesmente, se fosse em qualquer outro ponto, o que seria muito mais fácil e rentável? Constrói uma torre ali e bora vender e ganhar dinheiro. Mas, quando ele tem essa ruptura de pensamento de que um bairro conectado, feito para as pessoas de fato, e não somente no papel, porque todo mundo coloca lá na missão, visão e valores uma coisa, mas em geral executa outra. E aí a gente começa a entender. E aí o Viva Park ele começa, em uma timeline, assim, ele começa a receber prêmios que nunca foram projetados. Né? Hoje, há um ano e meio atrás, nós recebemos o certificado LEED Platinum, que na Europa, nos Estados Unidos, é extremamente conceituado esse prêmio, né? Ainda no Brasil ele está chegando, essa questão de sustentabilidade, enfim. Mas imagina que no Viva Park, em Porto Belo, Santa Catarina, no Brasil, nós temos o bairro, o projeto, que tem a maior pontuação do mundo em sustentabilidade e qualidade de vida. Quando fala isso, as pessoas assim, não pode ser, cara. Tipo, como assim, né? Como? E aí a gente começa a mostrar todas as características que esse prêmio acabou nos desenvolvendo. Só que o que é mais bacana, quando eu digo que está no conceito, que está no DNA da empresa, que nós não pensamos no prêmio. Nós fizemos justamente para que as pessoas tivessem realmente qualidade de vida. E isso que realmente nos dá uma alegria, assim, porque é bacana, né? A motivação é outra, né? É outra motivação. Isso veio de bônus, isso aí foi É o bônus, é isso que tu falou, Gil. Não foi pensado para isso. Não, eu ia dizer que eu acho que é legal tu pontuar algumas coisas que estão dentro, que são avaliadas para se ter essa pontuação no... Porque as pessoas falam assim, qualidade de vida. Tá, mas o que eles avaliam para dar essa pontuação que a Vocan tem hoje e que recebeu o selo LEED? São inúmeros pontos, tá? Mas, por exemplo, existem X metros quadrados de área verde por pessoa. Ok? Tem toda uma análise também de... Vamos falar de caminhabilidade, que antes o pessoal chamava de walkability lá, e aí a gente fala, não, vamos deixar mais... Uma brasileirada. Vamos tropicalizar esse negócio aqui, entendeu? Até a Jéssica, que é a nossa diretora de marketing lá, ela meio que fez desembalou tudo que tinha antes. Não, realmente, vamos tropicalizar essa questão. A questão de caminhabilidade é algo que, para quem não tem, a gente se acostuma com tudo na vida. Até com o que é ruim. Então, não vou pegar exemplos de cidades, enfim, mas, em geral, as cidades do planeta inteiro, elas são péssimas de deslocamento, de tu caminhar. A gente não tem o costume frequente de realmente caminhar. Na nossa região, a gente gosta. Por quê? Porque tem a questão da praia e tudo mais.
E ali no Viva Park, por exemplo, a gente tem... Todas as calçadas, ela tem um padrão. Quando a gente tem os cruzamentos elevados, que a gente chama. Então, imagina que está andando de bicicleta, ok? Vai cruzar para o outro lado da rua. Quando nesse cruzamento elevado, você não precisa descer aquela rampa. Ok, a rampa de acessibilidade é bacana, mas imagina estar sempre no mesmo nível. E eu estou dando assim, o exemplo da bicicleta, que é o exemplo que... Ok, beleza, mas tu imagina agora um carrinho de bebê. Imagina a facilidade que esse carrinho que a mãe vai ter. Agora tu imagina o cadeirante, a facilidade que esse cadeirante vai ter. Para quem não tem familiar, para quem não é cadeirante, não faz diferença nenhuma. A gente pode resumir que dentro do bairro a prioridade é para os pedestres, para as pessoas e não para os veículos. Sempre pedestres e não os veículos. Obviamente que a gente tem as estruturas, a gente tem as soluções para os veículos, tá? Mas essa é a nossa ideia. Então, a gente vem trazendo isso. Outro exemplo bacana, assim, dessa questão de caminhabilidade, tá? Tá correndo, gostou de fazer a tua corrida lá e tudo mais. A gente pensou, então, ao longo do bairro, a nossa parte de serviços, ela não está concentrada em um único ponto. Então, não tem, assim, exemplo, onde vai ser a parte de serviços do Viva Park? Então, sei lá, vai ter uma âncora lá na frente... E aí tu tem que te deslocar, exemplo, do fundo do empreendimento, do bairro, até a frente para te comprar, sei lá, tomar o teu café, o teu suco, o teu sanduíche. Não. Né? Esses serviços, eles estão espalhados ao longo do bairro. Então, tu está fazendo a tua caminhada, tu pode parar, tomar o teu café, dar mais uma caminhada, tu pode ir lá, senta, toma, sei lá, vai ter um restaurante com teus amigos, enfim. Tudo isso está conectado dentro do bairro e não em um único ponto. Então, são inúmeras questões que vão agregando muito, muito valor ao projeto. E essa questão da parte comercial, eu acho legal, porque a Vocan, ela realmente pensa em tudo, né? E sobre a empresa ali que eles criaram para fazer a administração do comercial. Porque se eles vendessem a sala comercial para um investidor, o investidor ele não está preocupado do que vai ter ali. Aí ia acontecer igual o Itapema, né? 5 imobiliárias uma do lado da outra. Então, eles pensaram até nisso. Não, a gente vai ter o controle do comercial para conseguir oferecer para os moradores tudo o que eles necessitam em todos os pontos do bairro. Então, eu acho isso a parte mais legal, assim, da empresa. Eu acho que é muito difícil resumir o Viva Park em tão pouco tempo, né? Precisaria um dia inteiro e eu acho que não seria suficiente. O Crestani falou para o Gil antes, na questão de voltar às origens. Só que voltar às origens com uma tecnologia que nós não temos ainda na região, principalmente com questão de segurança e planejamento, que realmente, no caso do Viva Park, hoje, eu posso dizer que é 100% planejado. É o único empreendimento que eu conheço da região que não é 99%, é 100%. A gente tem essa parte de segurança, assim... E ela complementa como o pacote total do bairro. E quando a gente fala ali, Morgana, comenta dos serviços que eles são pensados, a gente tem algo que a gente não abre mão dentro do Viva Park, que é o mando de campo mesmo. Para que a gente não perca a essência do projeto, porque no momento em que... obviamente não é fácil fazer um projeto desse tamanho. É tentador, chega um investidor de tudo que é lado, né? Sim. Eu quero fazer o meu projeto aí dentro, tem fundos que vêm de todos os lados também, querendo fazer aporte, mas, obviamente, é do jeito deles. E a gente sabe que é caro manter o ecossistema do Viva Park, digamos assim. Caro no sentido de que é tentador, porque toda hora tem alguém ali querendo nos desviar do nosso caminho, do nosso propósito realmente. Só que o grande diferencial do Viva Park é esse. Nós dominamos o urbanismo, ou seja, a gente fez todo o desmembramento das áreas, a gente domina as incorporações, como que vão ser desenvolvidas, quais serão os projetos e como serão esses projetos e quando eles serão lançados. E nós dominamos também a parte de serviços, né? Ou seja, onde estarão esses serviços, que tipo de serviços serão, fazem sentido ou não para o bairro. Quando a gente faz as apresentações lá, eu faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira super real. Porque se a gente libera, quando a gente tiver as nossas frentes comerciais, enfim, toda a parte funcionando de serviço, se a gente deixa o livre mercado atuar, a nossa região vai dominar farmácia e imobiliária. É verdade. Como no mundo inteiro. Com certeza. Vira em farmácia e imobiliária. Mas tem que ter, de repente, estou dando um exemplo aqui, chutando para cima, tá? Tem que ter uma loja de bicicleta lá dentro. Vai ter que ter uma hamburgueria.
Então, a gente tem que ter esse controle para que realmente... Porque nós temos um sentido dentro do Viva Parque e um sentimento de que é assim, uma cidade é feita de pessoas para pessoas e pessoas diferentes. Tá? E pessoas o tempo inteiro. Então, vocês vão observar que vai ter apartamentos lá que a gente vai desenvolver, apartamentos de 20 metros quadrados a apartamentos de 600 metros quadrados dentro dos nossos projetos que virão. Tem casas de quase 1.000 metros quadrados também. Assim como tem todo tipo de ticket que a gente vai desenvolver lá dentro. Por quê? Porque imagina que é um ecossistema, é um organismo, é uma cidade, né? Para todos os públicos. Dentre essa heterogeneidade do bairro, que a gente entende que tudo tem sido pensado. Claro que as demandas vão acontecendo e os ajustes também vão acontecendo naturalmente. Mas dentro disso tem uma área que para mim me interessa bastante e que a gente já tem conhecimento de alguma coisa ali, que é a questão da educação, né? De você ter a educação presente dentro do bairro. Então, muito provavelmente ali o morador, ele vai poder ter o filho ali desde o ensino da educação infantil até o ensino universitário, né? O que tu tem para trazer para a gente assim? Como é que está planejado? O que tem para acontecer ali? Essa questão da educação é um pilar de toda a comunidade, né, Gil? Então, não poderia ser dentro do Viva Parque diferente. E o nosso grande pilar ali de educação é o Bom Jesus. E é engraçado porque a gente fala assim das pessoas que confiaram na Vocan, assim como vocês confiaram há 3 anos atrás quando não tinha nada, e o Bom Jesus também. Imagina chega lá... Agora, assim, tipo, bastidores aqui, né? Imagina chega lá 5 caras... Olha, aqui a gente tem um projeto para desenvolver um Bom Jesus ali em Porto Belo. Com uma área de 2 milhões de metros quadrados. Ó, tá aqui. O que vocês acham? Maior rede de ensino, uma das maiores do Paraná, 120 anos de atuação, lotado ali na Brava há anos, mas em Palhoça também, fila de espera. Os caras os caras são malucos, né? Aí leva os caras lá olhar aquele... Olha o banhado. A pocinha. Olhar os tapumes, né? E hoje, o Bom Jesus é uma âncora gigantesca. Né? Ele se vende sozinho, é um projeto que realmente... Imagina, tu colocar o teu filho lá no berçário, ele sai formado do ensino médio, pronto, escola bilíngue, enfim, e também tem um turno integral e tudo mais. Ele é a grande âncora da educação. Então, muitas pessoas acabam, quando a gente fala do Bom Jesus, eles, muda até aquele sentimento que ele tinha, sabe? Talvez, não digo insegurança, mas, os casos realmente estão em outro patamar. E o Bom Jesus é isso, assim como o Diógenes, quando comentou ali a parte de segurança, que é outra grande âncora que nós temos, que para nós a segurança, como o bairro é aberto, ok? Imagina. Ali, ó, já respondeu uma pergunta da pessoa. Principal questionamento das pessoas. Porque as pessoas falam, elas acham assim, porque vai ser um condomínio fechado. Não é fechado, não tem segurança. Tem ou não tem? Aí que tá. A gente vai desenvolvendo várias frases, né? Elas vão entrando no nossa cultura de empresa. E uma delas é assim, quanto maior o muro, maior a arma, né? E o Viva Parque não tem muros. As casas, por exemplo, não tem muro na frente. Tem muro somente na lateral, por questão de privacidade do teu vizinho ali. Ou seja, se não tem muro na frente, questão de segurança, convenhamos, né? O muro lateral não adianta nada. E aí, o que nós temos lá? Uma parte de inteligência de segurança de absoluta, muita tecnologia, das mais altas do mundo. Então, nós contratamos a Intelbras agora, que está desenvolvendo toda a parte de tecnologia do Viva Parque. E como que funciona isso? Existem estudos que dizem que uma pessoa não consegue olhar para uma tela por mais de 10 minutos. Então, todo mundo aqui, vocês moram em condomínios também? E se tu tem lá um condomínio, tu mora lá, o teu porteiro, tu vai olhar, por mais que ele seja a pessoa mais disciplinada que tem, comprometida, é humano, ele não vai conseguir ficar olhando para aquele monte de câmeras. Imagina, no Viva a gente tem, eu não sei o número exato agora, mas a gente deve estar perto de 50 câmeras, tá? Como é que o cara vai monitorar 50 câmeras? Impossível. Convenhamos, é impossível. E aí nós temos um bairro em que não tem ponto cego, então nós temos câmeras lá espalhadas por todo o bairro. E aí como que monitora isso? Através de tecnologia. Então a gente estipula parâmetros, ok? Por exemplo, a mão dos veículos na rua. A gente estipula que
Se tiver um veículo na contramão, automaticamente na tela do segurança, do monitor, vai começar a ter um alerta. E aí ele, pera um pouquinho, aqui está acontecendo alguma coisa. A gente estipula perímetros. Aqui, por exemplo, nessa mesa que nós estamos, digamos que aqui existe um perímetro. Quem ultrapassar esse perímetro para frente, ok, para dentro da invadiu mesa, o espaço. invadiu o espaço que foi estipulado, também ele recebe um alerta na tela dele. E tudo isso extremamente conectado. E esse é o grande bacana, é o bacana do projeto, em que não vai ver segurança armado, ok? Não estou condenando outros projetos que possuem isso, tá? Que é conceito, tá, gente? Mas lá nunca vai ver. Por quê? Porque a gente trabalha com a tecnologia. Então, é um grande diferencial. A pessoa se sente segura. Eu, por exemplo, levo meu menino para lá, às vezes eu nem sei onde ele está. Aí eu tenho que ir lá na central de segurança. Olha, onde é que está o Xande? Por aí, me diz onde é que ele... está lá no parque, lá com o skate, com o patinete. E eu me sinto extremamente seguro. Óbvio que eu estou dentro da operação. Eu estou lá, então eu sei. E eu chego, eu solto ele de boa mesmo, entendeu? Ele pega e se vai. E ele anda por lá já como se estivesse realmente em casa, enfim. E isso é o bacana. E eu gostaria que todas as pessoas tivessem esse mesmo sentimento que eu tenho quando eu estou lá. Porque eu estou seguro. Eu canso de deixar meu notebook solto. Às vezes eu tenho alguma reunião lá pelo bairro, que a gente tem lá as estações de trabalho já espalhadas lá e está funcionando. Eu deixo meu notebook lá, esqueço, volto 4, 5 horas depois e eu estou tranquilo. Sabe? E eu acho que é o sonho de todas as pessoas se sentirem assim. Imagina. Porque é diferente, entende? Mas esse é um sentimento que, às vezes, os corretores, a gente atende muito corretor e tal, e eles querem fazer um atendimento com o cliente, eles não querem ir lá conhecer. E a gente faz por call, o atendimento e tudo mais, mas o cliente tem que ir lá. A pessoa tem que ir lá, o corretor tem que ir lá. É diferente. Tem que pisar na grama. Tem que vivenciar o bairro, vivenciar o ambiente, né? Não, eu falo que a gente viaja muito ali na Sante, né, para atender cliente fora. E como é difícil vender o projeto do Viva Parque fora de Porto Belo. Porque tu tem que levar tudo isso, por exemplo, a questão da segurança. Agora eu não sei se liberam ainda a entrada na central. Se for o cliente assinar na hora. Se for para fechamento, sim. Mas dá um jeito, a gente eu lembro que lá no início era comum e estava dentro do processo ali de venda, tu levar o cliente visitar a central de segurança para ele entender como é que funcionava. Porque tu explicava, é inteligência artificial, são padrões, não depende do ser humano estar ali, que o ser humano comete erros, né? E o cliente ele não conseguia entender. Mesmo tu explicando. Aí ele indo lá, visualizando... Desculpa te interromper. Eu também não entendia. Sim. Quando eles me falaram a primeira vez que eu cheguei lá, esses caras estão me... Cara, é groselha que eles estão me falando, entendeu? Mas daí, tem que ver. Isso, São daí Tomé. Tu entra lá, tu olha... teve uma vez que a gente estava com o Fábio, que ele era o head de tecnologia, não sei se ele está lá ainda. Sim. E ele levou o time da Sante lá para explicar como é que funcionava. E aí, bem no momento em que a gente estava lá dentro da central, um carro invadiu um terreno lá que não podia entrar de veículo. E aí apareceu a mensagem. Aí o segurança explicou pra gente que a mensagem ela não sai de lá até que o segurança vá resolver e volte e dê um ok. O Cressante estava falando que vai lá na central e tenta localizar o filho dentro do bairro. Isso é reconhecimento facial, reconhecimento veicular, tem os totens também de segurança. Gil, que morou nos Estados Unidos aí, como é que chamam os bollards? Que são aqueles pinos que sobem caso aconteça alguma coisa no meio do bairro ali, para ninguém conseguir sair, né? Então, são tantos detalhes, eu acho, que envolvem a questão da segurança e tanta tecnologia que realmente não existe em outro lugar do Brasil hoje, né? A gente entende que é um pilar do Viva Parque. Como empresa de moradia, as pessoas se preocupam. Assim como eles se preocupam com o tamanho do dormitório, assim como eles se preocupam com a vista, como é o sol. Talvez é um dos... Muito antes disso, tu nem vai olhar. Porque, assim, localização é fundamental. E a localização também está ligada à questão da segurança, né? E se não tiver seguro, a pessoa não vai olhar. Pode ser o melhor produto que for, se não tiver seguro, descarta. Talvez seja o ponto 1 na decisão de compra para iniciar
a análise de um projeto talvez seja... Eu nunca parei para pensar nisso exatamente, tá? A gente sempre coloca ali entre os 5 pilares que a gente tem, mas talvez seja o primeiro. Eu não sei. Então, para nós lá, é fundamental a questão da segurança. Eu acho que Acho não, tenho certeza, tenho convicção que um dos grandes diferenciais que vai levar, ou mais do que o investidor, é o cliente final que vai usar mesmo o bairro, é aquilo que praticamente toda a Costa Verde Esmeralda oferece, que é a qualidade de vida. Mas lá nós vamos falar qualidade de vida efetiva, né? Nós estamos falando assim numa área gigantesca lá, 2 milhões de metros quadrados, e que uma boa parte dela nós vamos ter o quê? O verde preservado? A gente tem uma área hoje a gente tem 138 mil metros, né? Nas expansões que a gente está trabalhando, são 138 mil metros, tá, de área verde. Então, se a gente for pegar... eu não me lembro agora de cabeça qual é o número ideal da ONU, mas a gente está dobrado, é o dobro. Muitas das áreas lá dentro que poderiam, tu já mencionou isso, que poderiam ser outros empreendimentos verticais e que poderiam estar rendendo, certo? Só que eles foram destinados para a área de lazer, de descanso, de convívio familiar. Então, me fala um pouquinho mais, porque eu acho que, para mim, particularmente, acho a segurança importante, sim, acho a educação outra coisa, acho o polo comercial, mas eu acho incomparável o que o Viva Park oferece em termos de qualidade de vida, desde já. Tu sabe que a qualidade de vida, Gil, ela depende de cada um, né? E, enfim, tem pessoas que vão ter diversos parâmetros para isso. E a gente tenta atingir todos esses públicos lá dentro. E a questão, quando a gente comenta ali do parque, para nós, o parque ele é algo que a gente deixou ele acontecendo, assim, sabe? No sentido de que nós não convidamos as pessoas para irem para lá. O bairro não está entregue. Não, eu ia dizer, teoricamente, tipo, o bairro não está aberto. O bairro mas está sabe aberto. Que volta e meia, tipo, eu vou atender clientes lá e muita gente ainda não vai no Viva Park porque acha que não pode. Uhum. Porque senão já estaria usufruindo do bairro também. Pessoas que vêm de fora para visitar a região, mas gente que mora ali também. Que às vezes eu falo assim, vamos lá jogar um pádel, vamos lá passear no bairro. E a pessoa fala, mas pode ir? Que é o nosso caso, né? Nós moramos todos em Itapema e o nosso lazer hoje praticamente é o Viva Park. Uhum. Mas é isso que eu quero dizer. Imagina, se hoje já tem muita gente usando o bairro, imagina quando abrirem, por exemplo, que for divulgado que as pessoas podem ir e aproveitar e usufruir de tudo que o Viva Park oferece. As pessoas hoje elas já utilizam, né? Foi de forma orgânica. Hoje está no boca a boca, porque oficialmente nós não entregamos. A gente entrega agora no dia 28 de outubro. Vai ter uma grande festa de entrega do bairro. Então, a gente não divulgou nada anteriormente. Só que hoje, de forma orgânica, ou justamente do boca a boca, vai num sábado lá, está lotado. As pessoas já estão indo com as famílias, com o cachorro, aí vai lá, faz o seu piquenique, leva o seu vinho, leva o seu espumante. E isso está acontecendo de forma orgânica. E isso, para nós, é muito bacana. E o lago, Gil, mais uma vez, o lago, se nós quiséssemos, também podia erguer uma torre ali. A realidade é essa. Só que o que é o bacana do lago? Nós vivemos numa região que, infelizmente, sofre com chuva, muita chuva, né? No Viva Park, a gente cuidou muito disso. Então, por exemplo, os lagos, obviamente, para o cliente, para o dia a dia, digamos assim, para as pessoas, ela tem uma função estética e para agregar, para justamente curtir o lazer dele. Mas, tecnicamente, ele tem uma função que é primordial dentro do ecossistema, porque ele é um dreno natural. Isso aí. Então, por exemplo, as chuvas fortes que nós tivemos no final do ano passado, que teve alagamentos pesados, enfim, não teve uma poça d'água dentro do Viva Park. E no dia a dia, isso realmente faz muita diferença. E ainda serve como lazer, né? Só para te ter uma noção, largou uns peixes lá dentro, né? Opa! Não duvido que... Acabamos de botar no ar aí. Não duvido que daqui a pouco tem uns pescando lá. A gente estava falando antes em quantos caminhões de terra que foram lá e os primeiros clientes nossos dos terrenos demorou um pouco para o bairro começar a ganhar vida. E eles perguntavam, será que vai sair do lugar? Mas é porque o pessoal realmente não tem a noção de toda a estrutura que está subterrânea lá, né? Então, esse processo levou muito tempo
até começar a aparecer para os olhos das pessoas realmente. Não, e o Cristiano estava falando sobre a parte do lago ali, de auxiliar na questão de drenagem do bairro. Mas não é só o lago, né? Tipo, o Viva Park, eu acho que nunca vai alagar. Não, a gente tem lá... hoje a gente comporta 20% acima da maior enchente da história de Santa Catarina, da região. Então, ou seja, pode vir água forte ali, porque realmente a gente está preparado para isso. Os últimos dias foram um exemplo, né? Não, sim. Não, é que assim, tu pega, tipo, não só a região, a maioria das cidades que começam a se desenvolver e se urbanizar, tu tem concreto e asfalto, né? Tipo Itapema. Um terreno é muito caro para a prefeitura ir lá e fazer uma praça. Então, o Viva Park, além de tu ter muita área verde que faz essa drenagem natural, tu tem o lago que foi feito intencionalmente para isso, para prevenir, e tu tem a parte dos aterros, porque quando tu anda ali na rua, tu vê aquelas partes que são mais altas, que tem, sei lá, 5, 6 metros de aterro. Que o Cristiano mencionou. Também... Mas, e aí, assim, Morgana, quando a gente... Essa questão da permeabilidade é muito importante, porque, obviamente, que tem os lagos, que eles servem de dreno, mas, por exemplo, as pessoas que compraram terrenos, os terrenos, eles têm uma obrigatoriedade de 30% dele tem que deixar permeável. Então, não pode enfim, colocar piso em todo ele. Tu tem que deixar uma parte de 30% dele permeável, justamente já pensando nisso. Obviamente que tem padrão estético e tal, de repente uma grama ali e tudo, mas o principal motivo, quando eu digo que a gente ter o mando de campo é muito importante, é justamente, olha, tem que ser assim, por quê? Porque a gente já fez análises no mundo inteiro, tem coisa que não dá certo. Corrigiu processos que deram errado em outros lugares, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de Porto Belo agora. Porto Belo eu acredito que em 5, 10 anos, Porto Belo vai ser realmente espetacular. Por quê? Porque aprendeu com erros próximos de urbanismo. Então, de acessibilidade. Então, em Porto Belo, hoje, Porto Belo tem um potencial de crescimento descomunal. Porque a gente ainda olha Porto Belo de cima, é horizontal. Diferente da cidade de Itapema e Balneário, que realmente assim, já está extremamente verticalizada. Mas Porto Belo, a gente olha de cima... Tem muito para crescer, né? Cristianinha, agora que tu entrou no assunto de Porto Belo, tu sabe que a gente não trabalha só Viva Park, né? A gente vem... Sério? A gente vem... E assim, às vezes a gente vai em outras incorporadoras que constroem ali em Porto Belo e é muito comum a pessoa que está ali, o gerente de vendas que está vendendo o projeto, na hora de apresentar o projeto para a gente, falar assim... e uma das vantagens é que está próximo ao Viva Park. Então, hoje o Viva Park ele já começou a ser usado na região como referência, né? E como diferencial. Hoje é um diferencial você estar próximo ao Viva Park. E a prefeitura, por exemplo, já divulga o Viva Park como sendo o novo centro comercial de Porto Belo. Então, eu queria saber a tua opinião do que o Viva Park vai agregar, não só para as pessoas que moram ali dentro, porque a gente sabe que é um bairro aberto, então ele vai várias pessoas vão usufruir, todo mundo que mora ali em Porto Belo e em toda a região. O que tu acha que isso vai agregar para o município de Porto Belo e para a região? Como que a gente, como empresa, como característica dos profissionais que tem dentro da nossa empresa, dos sócios, a gente brinca lá, todas as decisões, os passos que a gente toma, a gente estressa muito, né? Então, imagina, a gente tem 6 sócios lá que são extremamente atuante mesmo, dia a dia. Então, eles estão na ponta o tempo inteiro, né? Então, tem o diretor de marketing, tem o diretor jurídico, tem outro que lida com o relacionamento com o investidor, outro é vice-presidente, outro presidente, enfim. Então, estão na ponta sempre. Eu, como diretor de relacionamento, eu faço questão de estar na ponta sempre com os clientes também. E a gente vai entendendo todos os grandes problemas que tem no bairro. Não no bairro, mas assim, nas regiões. Então, a gente fez assim, o benchmark no Brasil inteiro, para ficar sempre analisando. E a gente sempre, quando a gente vai tomar uma posição, a gente analisa. Vou dar um exemplo prático que aconteceu lá, que foram com as casas. Existem estudos que um loteamento, mesmo que nós não sejamos um loteamento, nós temos a parte ali dos terrenos que, aquela parte ali vai ser adensada por casas. Existem estudos que todo loteamento ele demora de 8 a 10 anos para ele ter vida. Demora.
Demora, por quê? Porque eu compro o meu terreno, o Diógenes compra o dele, a Morgana compra dela, o Gil compra o dele, e tu não constrói enquanto ela não constrói, ela não constrói enquanto... E aí é um círculo isso que não anda, ele demora. Então, o que nós fizemos estrategicamente ali, para que realmente, quando nós entregarmos agora, dia 28, a gente vai ter aproximadamente 50 casas já em construção, e umas 10 casas já ficam prontas aí dentro dos próximos 3, 4 meses. Nós fizemos parcerias com construtoras, uma construtora de Passo Fundo, que é a Salinê, outra construtora que é a Investcorp de Joinville, e a Polaris, que é de um parceiro nosso, que é o Dudu e o Black. Eles têm a obrigatoriedade de construir as casas antes de entregar o bairro. Então, o que isso gera? Parece uma estratégiazinha besta, mas nós vamos entregar o bairro... daqui 4 meses já pode ter gente já morando lá. Uhum. E essas casas estão comercializadas. Então, isso começa a virar um destino. Então, a gente começa a analisar como que o Viva Parque hoje ele vai entrar na rota das pessoas. Hoje, tu não vai mais em Porto Belo, lá naquele empreendimento. Não, tu vai no Viva Parque. Uhum. Ele tornou-se um destino. E isso, mais uma vez, óbvio que teve estratégia por trás, mas também foi orgânico. Eu tenho uma visão de que o Viva Parque vai se tornar ponto turístico. O pessoal vai acabar saindo da BR para entrar no Viva Parque, almoçar, tomar um café, visitar, tirar foto, de tão diferenciado que é. Não, muitas pessoas vão ter curiosidade de... Porque, assim, hoje o Viva Parque... Há um tempo atrás, tipo, há 2 anos atrás, tu saía daqui, tu ia falar sobre o Viva Parque, a maioria das pessoas falava, não, nunca ouvi falar. Hoje tu chega em qualquer lugar e tu fala sobre o Viva Parque, a grande maioria das pessoas pelo menos já ouviu falar ou já viu alguma coisa na internet. Então as pessoas elas vão ter curiosidade de conhecer como é que funciona o bairro, por ser um modelo diferente que a gente hoje não é comum a gente ver. E também pela questão arquitetônica do bairro. A gente sabe que os projetos que foram lançados lá são todos projetos com uma arquitetura muito diferente, né? E por tudo que vai oferecer realmente. Então, eu concordo que além de agregar muito para todo mundo que vai estar ali perto, que mora em Porto Belo, vai ser um lugar que as pessoas vão... Processo natural, né? Anos atrás, só se ouvia falar em Balneário Camboriú. Depois Itapema, que era conhecido mais na região sul. A nossa região hoje já está conhecida nacionalmente. E agora o Porto Belo e o Viva Parque na sequência também, em qualquer lugar do país que tu for hoje, as pessoas conhecem. Isso, eu gosto de falar de questões práticas, assim, por exemplo, o nosso cliente, a gente vai identificando quem é o cara que compra no Viva Parque, assim. E ao longo do tempo a gente foi identificando, porque muitos clientes, eu fui olhar um dia, e mais uma vez, eu estou praticamente com todos os clientes na mesa. E aí eu olhei, um dia peguei relatório, assim, de onde moravam os clientes, enfim, Itapema. Dava quase 40%, assim. Como assim, cara? Eu não atendo cliente que mora em Itapema. Eu atendo cara do Mato Grosso, Passo Fundo, Soledade, Chapecó e tal. O que é isso, entendeu? Aí eu comecei a ir atrás. Aí eu olhei cliente por cliente, assim. Esse aqui é o Jorge. Não, mas esse cara aqui é de Primavera do Leste. Aí eu ia olhar aqui, esse aqui é o Fred. Pera um pouquinho, tem coisa errada. Esse cara não é de Itapema. Aí eu comecei a identificar que ele já teve a experiência de morar na praia, entre aspas, quadra-mar e tal. E aí, hoje eu moro em Itapema, então, eu acho que todo mundo aqui mora em Itapema. Todos moram em Itapema. E aí a gente vê, o cara já teve a experiência dele, porque vamos lá, vamos na prática aqui, né, gente? Vai lá o Gil para... Exemplo aí, Gil, onde é que tu anda pelo Brasil aí? Ponta Grossa. Feito. Vai o Gil para Ponta Grossa. Tu chega lá, eu tenho um projeto para vocês em Porto Belo. Aí o cara, qual é a primeira pergunta que o cara vai te dizer? Quantos metros do mar? Quantos metros do mar? Distância do mar. É que a nossa referência é o mar. Como diz o Cezinha, a nossa referência é o mar. Virou um meme, né? Virou. O mar. Temos um mar. É que a referência da cidade sempre, geralmente, dúvida, é o centro, né? E para nós aqui, a primeira pergunta do cliente, qual é a distância do mar? Golaço. E eu também, Diógenes, quando eu vim para cá, eu escolhi o meu apartamento onde? Não podia morar no Viva Parque ainda. Onde é que eu escolhi? O mais próximo do mar possível. Ponto. Por quê? Porque eu não tinha experiência do mar. Então, quando a gente vai desenvolver campanhas, eu sempre considero, olha só, a cabeça da pessoa que vai receber a informação.
Porque se ela nunca teve a experiência de morar na praia, ela quer o mais próximo possível, ok? Partimos desse princípio. E a gente começou a identificar que o nosso cliente, ele já teve a experiência de morar na praia, e aí ele já teve aquela questão assim, ó, quantas vezes eu vou para o mar, de fato? Tá? Eu, por exemplo, eu moro em Itapema. Quando eu tenho meus meninos lá, é muito difícil eu usar, na temporada, o mar de Itapema. Eu vou para Bombinhas, eu vou para Laranjeiras, eu vou para Praia Grossa, eu vou para Ilhota, eu me desloco. Obviamente, às vezes fugir um pouco do movimento, mas é algo que talvez vocês façam também. Mesma coisa. Uhum. Então, mas o que eu digo assim, às vezes o cliente, eu brinco, é igual criança também, tem que ralar o joelho. O cara tem que ir lá, ele tem que ter a experiência dele, e aí ele... Tá, não tô dizendo, morar perto do mar, gente, é espetacular. Ponto. Não se discute, tá? Eu digo assim, é igual o cara que deixou de comprar um imóvel aqui há 4 anos atrás porque achou que estava caro. Sim. E compra hoje. Exato. Sim, ele tem que ter o sentimento do que ele perdeu, do que ele deixou de ganhar, ele tem que sentir na pele. Mas eu entendi o que tu quis dizer, que a pessoa, depois que ela tem a experiência, ela entende que o mercado, o restaurante, a escola, a gente usa todo dia, né? Então, às vezes, é melhor você estar perto de uma infraestrutura, um lugar que te dê segurança, qualidade de vida, contato com a natureza. Mas por quê, Moga? Porque ele não teve... Ele sofreu isso onde ele está hoje. Então, a gente foi começar a identificar que o nosso cliente ele já ralou o joelho ali, com a falta de serviço, com a falta de segurança, até que a gente está numa região, cara, na boa, a incidência não, é muito boa. Baixa, né? Do então, país é a melhor. A gente se sente super seguro. Aí tem a saúde, tem os serviços, tem bons restaurantes e tal. Isso, ele sente a falta. Aí ele tá, agora, né, fala do trânsito? Tá melhorando. Tá melhorando. Tá não, melhorando, tá mesmo. tá melhorando. Mas é que a temporada não tem muito o que fazer, cara. Durante o ano, sei lá, eu não sofro durante o ano com o trânsito. É você colocar 600 mil pessoas numa cidade de 80 mil habitantes. Durante o ano é super de boa. Então, tudo isso acaba... ele começa a identificar que, tá bom, agora eu quero um pouco mais. Então, a gente começou a receber muito... A gente identificou que esse era o nosso cliente. O cara que já teve experiência lá e ele veio. Só que, imagina assim, há 1 ano e meio, 2 atrás, quando eu entrei, nós não tínhamos muitos clientes do exterior. Era raríssimo. Assim, uma que outra venda ali, pontual. Aí, 1 ano atrás, 1 ano e meio, começou a surgir clientes brasileiros que fazem aquela clássica, vou para fora, mais dinheiro. Ganho em dólar e venho aqui comprar em real. Compra para cá. E esse ano a gente teve uma enxurrada de gente do mundo inteiro. E quando eu digo do mundo, é o mundo. Não estou falando... Os argentinos, obviamente, eles dominam, digamos assim, dentro da escala de estrangeiros, os argentinos eles devem ter 50%, tá? Mas a gente teve indiano, por exemplo, que comprou. Árabe que comprou. Um cara da Cisjordânia que comprou. Tipo assim, como que fica sabendo? Como? Da onde? Tu tá entendendo? Isso é muito bizarro. E aí, só que o que acontece? Francês, inglês, espanhol, português, americano, canadense. Para eles... o Viva Park acaba sendo natural. Uhum. Que eles já têm essas experiências lá, porque já está dentro da cultura, está adaptado na cultura deles, essa questão de qualidade de vida. Isso para eles têm mais, já está enraizado, né? Então, o projeto ok, isso aqui faz sentido para mim. Não precisa contar muita história, entendeu? Sim, o brasileiro que ainda não é muito acostumado, né? Me permitam, mas ainda vamos começar a encaminhar um encerramento. Sim, eu estava aqui olhando. É questão de tempo, mas... Eu vou fazer uma última abordagem aqui. Queria que tu colocasse para a gente assim, ó, de uma forma resumida. O Viva ele deve ser aplicado em fases, né? O que aconteceu até agora e, de uma maneira geral, o que tem para acontecer daqui para frente, tá? A gente tem expansões em que a primeira foi colocada no mercado em 2020, onde os terrenos foram todos rapidamente comercializados em 7 horas, enfim. E em 2022, no ano passado, em julho, a gente colocou para o mercado a segunda. E a gente tem uma timeline das coisas que vão acontecendo lá. Também essa segunda foi comercializada, todos os lotes a gente finalizou, eu acho que em abril, maio desse ano. Agora foram todos os lotes da segunda também. Então, empreendimento de sucesso, enfim, agora a gente começa a desenvolver os empreendimentos de incorporação. E a gente começa agora uma timeline de entregas
dos sonhos que antes eram e agora a gente já está começando a entregar. Então, a gente já iniciou as obras do Bom Jesus. Então, o Bom Jesus hoje já tem lá todo o estaqueamento, já foi finalizado. Daqui 1 ano ele está pronto. Setembro do ano que vem o Bom Jesus está pronto. Já iniciou, inclusive, as matrículas, né? Previsão de aulas lá é para 25. 25 já inicia. Em fevereiro de 2025 as aulas estão tocando. Então, setembro, outubro do ano que vem já está finalizado, já começa a mobília e tudo mais. Mercado gastronômico, a gente já inicia as operações agora, dentro de 20, 30 dias, com 6 operações. Então, a gente vai ter um gelato, a gente vai ter uma parte de churrasco, a gente vai ter uma pizzaria, a gente vai ter um restaurante tailandês, enfim, a gente já vai começar. Eu digo assim, ó, essa temporada já vai tomar uma cerveja lá no Viva Park, entendeu? Tu já toma, né? Não, já desde tomamos o lá. tempo do tapume. Ele vai lá pela cerveja. Já tomamos na Desde Arena o tempo Move. do tapume, só ele já tomava. Levava. A Move definitiva, não que seja provisória essa, porque quem olha lá, como a gente diz, é provisória. Não é provisória. Não pode. Não pode ser, né? Mas o complexo maior, ele fica pronto no ano que vem também. Ah, mas a gente vai sentir falta de uma quadrinha de pádel aberta. De frente pro lago. O problema é quando... Nessas semanas aí de muita chuva, né? O único problema que a gente enfrenta ali hoje é a chuva, entende? Porque daí acaba inviabilizando. A UPA já entrega no início do ano que vem. Então, vai ser a UPA referência da região. Achei bom destacar essa questão da UPA, né? Para quem não se apercebeu ainda, né? Tá lá na Governador Celso Ramos, lá, né? No finalzinho da área... No Posto Juninho ali. Isso aí, próximo do Posto Juninho. Olhar para a obra ali, tá logo na virada do ano está sendo entregue ali, né? Mas acho que até foi bom a gente falar disso, Gil. Eu sei que a gente está terminando, enfim. Mas quando a gente falou aqui, a gente não deu a distância do mar do Viva Park, né? Que parece que está 10 quilômetros, né? Para quem está ouvindo e que não conhece ainda, vai imaginar que sim. Mas dá 1,8 km ali, exatamente ali do Posto Juninho. Sim, é muito perto, na real. Pro Gil, que é um corredor, vai correndo, Gil. Opa, não precisa carro nem bicicleta para ir para a praia. Né? Não, e tem a questão também da ciclofaixa, né? Vai ter uma ciclofaixa que vai... Já tem ali, né? Na Colombo já tem a ciclofaixa. Mas que chega até o mar. Que vai até o mar. Depois tem aquela outra parte ali que eles vão... Sim, provavelmente vão ajustar ali, onde tem aquele projeto ali, acho que é Maibeli. Da AP. Da ABC? Ah, da AP. AP. Que vai sair lá no mar. Então, isso a gente já vai conectando. Então, a gente já começa... Só que a UPA é algo extremamente importante para a região. Porque vai ser uma UPA realmente num padrão excepcional. Vai ser a referência da região em questão de saúde. Até porque o Viva Park ele vai aumentar muito a população da própria cidade, né? A gente tem uma projeção ali de 25 mil pessoas com o projeto... Mais do que dobrar. Que hoje praticamente é o que tem, eu acredito, né? Porto Belo. Porto Belo hoje tem 25 mil, segundo o censo, né? É bizarro porque, agora falando de mercado, né? Porto Belo e Itapema tem 100 mil habitantes. Sim. E aí vende mais do que Curitiba, que tem 4 milhões. Pegar Curitiba e Grande Curitiba ali. É um troço descomunal na região, né? Um dia você tem que fazer um podcast só para explicar o porquê que a região é... O próximo. Já tá... Já vamos deixar... E assim, ó... Então, só pra gente encerrar, que ano mais ou menos tu acredita que o Viva Park vai estar realmente funcionando com escola, operação gastronômica, 2026, 2027? A gente tem fases, assim, Morgana. Então, eu acredito que 2025 é um ano para nós de entregas muito importantes. Que o Vista Jardins, acho que entrega também. A gente tem a entrega do Vista Jardins, a gente tem a entrega do Bom Jesus, a gente tem o início das operações do Vértice, da parte de serviços. Então, isso para nós é importante. Então, nesse sentido, quando o cliente começa, as pessoas começam realmente assim, começou a viver lá dentro. Então, essa parte de tu conseguir... Porque, por exemplo, a gente consegue... Mesmo o Vértice agora já está na segunda laje, terceira laje, uma coisa assim. Eu passei ali agora, ontem, está na terceira laje. A parte de serviços a gente vai começar a disponibilizar no início do outro ano. Então, 25 é um ano em que toda a parte de serviços a gente já vai começar assim... Opa, pera um pouquinho, agora tá bacana. Mesmo que eu posso te dizer que hoje... Com a Move lá, toda a parte agora da área gastronômica que a gente vai entregar agora, desses próximos dias, mesmo que seja, entre aspas, ainda uma parte provisória, porque ali vai ser o vértice, então isso acaba ajudando bastante, entendeu? E aí? Perfeito. Perfeito? O que é o bom humor de uma pessoa, gente? Desculpa.
Quinta-feira... Tá igual o Rafa lá, minha piada não pode ser tão boa. Não, e o pior, sim. Mas o pior é que quando, tipo, tu não quer rir, esquece, tu acha graça até no jeito que a pessoa pisca. Eu evitei olhar pro lado aqui, porque eu só tava escutando um leve... Mas, ó, o Rafa, tu sabe que sou eu, né? Aquele dia ele contando uma piada, Gil, e aí eu comecei a rir, e ele... Mas a minha piada não é tão engraçada assim, e eu reste. Enfim, galera, obrigada pela participação de vocês, tá? Eu acho que o Viva Parque realmente ele é um projeto muito complexo pra gente conseguir em 40 minutos, 1 hora, explicar e fazer com que as pessoas realmente compreendam, entendam. Então, quero convidar todo mundo que tá em casa, que tá assistindo o podcast, pra ir conhecer o Viva Parque pessoalmente. Como a Cristiane falou, agora dia 28 a gente vai ter a abertura do bairro. E, enfim, tá aberto. Vão lá conhecer. Liguem pra Santi que a gente vai lá apresentar o projeto. E um detalhe também, aproveitando, Morgana, é que assim... Nós não somos só vendedores, nós não somos só corretores, nós também somos clientes e o nosso planejamento também é morar e viver no Viva Parque. Com certeza. É a aspiração da galera ali. Todo mundo entra... Não, e é legal que o cliente, ele fala isso, né? Tu leva o cliente lá, às vezes o cliente é investidor, ele entra lá e ele fala assim, meu Deus, eu quero morar aqui. Então, é todo mundo que vai lá. Isso aí? Isso aí. Gratidão mais uma vez. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Acho que deu para dar uma pincelada, pelo menos, né, do que é o Viva, despertar a curiosidade de quem está lá. Temporada tá aí, tem feriadão daqui a pouco vindo de novo. As portas do Viva estão sempre abertas. É só o pessoal dar um alô. É no mínimo um passeio maravilhoso que a gente tem. Tem os carrinhos lá, né? Tem. Carrinho elétrico. Carrinho elétrico lá para levar a galera. Obrigado de novo para vocês, tá? Tá bom, gente? Obrigado pela abertura. Em nome da Vocan, quero agradecer mais uma vez a Santi, parabenizar primeiro pelas vendas, todas que vocês fizeram na nossa história. E obrigado pela disponibilidade de tempo. Vocês estão sempre lá junto conosco, acreditando no projeto, porque eu acredito que tem que ser visionário também. Se tiver que ser lá atrás. Hoje, não vou dizer que é fácil, tá? Vender nunca é fácil. Mas perto do que era há 3 anos atrás, hoje... Não, é muito mais fácil. Posso garantir que já foi muito mais difícil. E assim, para os clientes, para os telespectadores de vocês, está sempre aberto. O Viva praticamente fica 24 horas aberto. Tem o melhor churrasco de Itapema, Porto Belo, Balneário, da região. Quando tem que fazer um churrasquinho lá para os nossos clientes, né? Pode, só marcar, pô. O Vanderlei do La Pampa lá, ele vai gostar. Já saiu vários, né? Já é patrocinador de vocês aqui já. ainda, não? Não, agradecer que hoje o patrão veio prestigiar aí também, né, patrão? Meio de improviso, né, Gil? Tivemos que convencê-lo a aparecer. Meio de improviso, mas estamos aí. Obrigado, Moga. Obrigada. Obrigado você também que esteve conosco mais uma vez e te convidamos de novo a inscrever-se no nosso canal no YouTube, a você participar lá no nosso perfil no Instagram, podcast Terceira Porta e também lá no Spotify. Uma vez mais também grato ao nosso patrocinador oficial, é a Casa do Marisco, melhor restaurante lá do bairro da Ilhota. Finalizamos assim, até a próxima. Tchau, galera.